Paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Deus me deu aqui um texto e eu gostaria de meditar com você. Está lá em Jeremias 32, os versos 26 e 27, que diz assim, ó. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Aqui foi uma palavra que veio da parte do Senhor para o profeta Jeremias. Deus está falando para o profeta: há alguma coisa difícil demais para mim? Deus ele está deixando claro que para ele nada é impossível. Lá no 32, no verso 17, Jeremias ele diz: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. Talvez você esteja aí se queixando, se preocupando, se lamentando de algo que você não conseguiu ou algo que você julga difícil demais, não é? Talvez você esteja pensando que as suas orações não serão ouvidas porque o que você está precisando é algo impossível. De repente, o diagnóstico médico te entristeceu. De repente, situações que aconteceram, um fim de um relacionamento, algo que você acreditava tanto que poderia dar certo, que poderia ser restaurado. De repente, situações que você vê, pessoas que você está orando, que você julga que não vai mais acontecer, que essa pessoa não vai ser mais restaurada. De repente você já está perdendo até as forças, aquelas já são 5 anos, 10 anos orando. Continue orando, porque o nosso Deus é poderoso. Nada é difícil para Deus, mas há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo certo para o Senhor agir. E nós precisamos buscar ao Senhor, confiar nele, que no tempo certo ele vai fazer. Não adianta a gente querer buscar a Deus e se desesperar. A gente precisa buscar o Senhor e colocar nele toda a nossa confiança. Olha o que o profeta fala, ele exclama: o Senhor estendeu os céus, criou a terra, nada é impossível para ti. O profeta está dizendo isso. O profeta diz isso num contexto em que ele estava vivendo uma dificuldade. O povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro e ele também estava passando por lutas e dificuldades. Mas aqueles que levaram o povo para o cativeiro, esses Deus tocou no coração deles para que eles agissem com benevolência para com Jeremias. E Jeremias, ele consegue uma posse, ele consegue um terreno, ele consegue ser abençoado. Entende? Porque Jeremias ele estava passando por aquela situação, não porque ele tinha pecado junto com o povo. Ele alertava o povo continuamente, mas o povo não estava dando ouvidos à voz de Deus através dele. Então Deus, ele permitiu Jeremias de início passar por aquela aflição, por aquela dor, mas também deu uma amenizada na situação para Jeremias. E Jeremias não desiste do seu posicionamento. Jeremias prossegue firme com o Senhor na sua função de profeta, de trazer a palavra de Deus para o povo. Permaneceu firme até o fim. Em muitos momentos, Jeremias passou momentos muito difíceis, mas ele continuou crendo, ele se levantava e ele tomava sempre posição diante do Senhor. E aqui ele diz: Senhor, nada é impossível para ti. Estamos diante de uma fala de um profeta, um homem que tinha muita experiência com Deus. E hoje o Senhor ele manda dizer para você: nada é difícil demais para mim. O Senhor manda dizer para você: qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? O que é que você precisa? Você sabe que a maior das bênçãos o Senhor deseja te dar, se você ainda não recebeu, é salvação em Cristo Jesus. Você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? E se você já recebeu, você tem vivido uma vida que agrada ao Senhor? Porque nós não devemos só buscar ao Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E quando nós buscamos ao Senhor, adoramos a Ele por aquilo que Ele é, a presença dEle é sobre a nossa vida. E aí a gente vai poder dizer Salmo 23 com propriedade, com autoridade: o Senhor é o meu pastor. Quando eu me submeto ao pastoreio de Cristo, e aí eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Sabe por que o salmista diz isso?
O salmista diz isso porque a presença do Senhor estava sobre a vida dele. E a presença do Senhor, ela nos basta. Então, faça da presença do Senhor a sua prioridade. Busque a presença do Senhor todos os dias. Busque o Senhor pelo que Ele é e não só pelo que Ele pode fazer. Lembre-se, se você está vivendo uma situação de impossibilidade, o nosso Deus é um Deus especialista em transformar situações impossíveis em situações possíveis, porque só Ele pode fazer milagre. Eu quero orar por você. Deus maravilhoso, Deus poderoso, muito obrigada por essa oportunidade de estar orando com essas pessoas aqui. Senhor, eu te agradeço pela vida delas, te agradeço porque o Senhor as trouxe aqui, te agradeço por esse canal, por essa oportunidade. E te peço, Pai, perdoa os nossos pecados, abençoa as nossas vidas, abençoa essa vida que está aqui orando junto comigo, pessoas que talvez estejam aflitas, estejam com dores, dores na alma, Senhor, dores no corpo, Senhor, pessoas que estejam necessitando de um milagre, estejam necessitando ver a tua forte mão agindo na vida delas. Tem misericórdia delas, Pai. Sustenta essas vidas. Pai, vai abençoando os relacionamentos, abençoando a vida material e espiritual. Senhor, renova as forças, fortalece o cansado, o oprimido. Senhor, que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, repreendendo a depressão, síndrome de pânico, a ansiedade. Em nome de Jesus, traz libertação para a alma. Que hoje, Pai, cativos sejam libertos de correntes espirituais. Que pessoas, Pai, venham ter acesso, Pai, à salvação em Cristo Jesus. Pai, converte, Pai, convence, Senhor, de todo o pecado, de toda a justiça e do juízo, Pai. Converte, Pai, traz vidas a Ti hoje. Abençoa essa vida, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Para Deus não há nada impossível. E eu desejo para você um dia de vitória, um dia produtivo, proveitoso, um dia cheio da presença do Senhor. Aproveita esse dia e louva o Senhor aí na tua casa, coloca louvores. Aproveita esse dia e coloca a palavra de Deus, coloca aí um salmo para você ouvir, para, sabe, a presença de Deus invadir todo esse ambiente. Você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Tenha fé. Deus é Deus dos impossíveis. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.